determina a derivada de y igual a π sobre 1 mais raiz de x. Vamos então começar a derivar. Eu vou aqui escrever y' igual à função que eu tenho, que me é apresentada, com uma linha, indicando então que vou começar a derivar esta função, portanto, e é a derivada de um quociente. O que eu tenho aqui é, antes de mais, um quociente de duas funções, sendo que é a função constante π a dividir por uma função irracional que tenho aqui no denominador. Bom, então vamos aplicar a fórmula do quociente, que é esta, porque eu tenho aqui um quociente de duas funções em primeiro lugar. Então vamos derivar o quociente, ficará então desta forma, a derivada do numerador vezes o denominador, menos, cuidado aqui com estes parênteses, não é? Portanto, menos o que está em numerador vezes a derivada do denominador. Portanto, aqui temos que trocar a dividir pelo que está em denominador ao quadrado. É o que diz a nossa fórmula, não é? Da derivada. Portanto, ficamos aqui com 1 mais raiz de x ao quadrado. Bom, e agora vamos derivando conforme vamos encontrando as derivadas nesta expressão. A derivada de π dá zero, porque π é uma constante, não é? Π é uma constante, a derivada de uma constante qualquer dá zero, portanto, aqui iremos obter zero. Eu vou aqui colocar o traço de fração primeiro. Portanto, aqui no denominador vamos deixar tal e qual está. Já posso até aqui escrever. Ali dará então zero, vezes, depois vai desaparecer com este parênteses também, não é? Porque 0 vezes o parênteses dá zero, menos π vezes, e agora tenho aqui a derivada de uma adição, não é? Então, teoricamente, aplico esta fórmula, que irá ficar a derivada de 1 mais a derivada de raiz de x. Parênteses novamente. Claro que a derivada de 1 dá zero, portanto, irá desaparecer. E depois tenho aqui a derivada da raiz de x. Bom, o que eu vou fazer para isto ficar um pouco mais simples, para não ser muito confuso, vou fazer a derivada de raiz de x aqui à parte para não misturar aqui muito na expressão, porque senão poderia ficar um pouco complicado. Então, vou fazer esta derivada aqui à parte. Nós já sabemos que quando temos uma raiz, devemos passar a raiz para potência. Ok? Vou escrever aqui a fórmula. A fórmula de forma geral, portanto, generalizando a fórmula, quando nós temos raiz de índice n de a elevado a m, poderemos escrever a elevado a m sobre n. Okay? E é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho a derivada de raiz de x, vou passar para potência, x elevado a 1 meio derivada, e depois vou aplicar então esta forma da potência, esta aqui, que é quando nós temos no expoente uma constante, como é aqui o caso, e a variável está na base. Então isso será a derivada de uma potência, não confundir com a derivada do expoente, que é quando temos a variável em expoente. Aqui, então, o 1 meio passa para trás a multiplicar, x elevado a 1 meio menos 1, vezes x derivada. Portanto, eu posso aqui já simplificar por uma questão de espaço. Isto não é x elevado a 1, é x derivada, que vai dar 1, ok? E aqui até posso colocar já menos 1 meio. Portanto, é o que vai dar a conta. Portanto, ficaria x elevado a 1 meio menos 1, fazendo as contas, os denominadores dá menos 1 meio. Ok? Vezes a derivada de x, que dá 1. Bom, e agora o que posso fazer é então, reparem, passar por uma outra fórmula que nós conhecemos das potências, quando temos a elevado a menos n, poderemos escrever 1 sobre a elevado a n. É isso que eu vou fazer para tirar dali aquele expoente negativo. Então fico com 1 sobre 2 vezes 1 sobre x elevado a 1 sobre 2, que irá dar 1 sobre 2 raiz de x, passando novamente aqui esta potência para raiz agora, porque já não quero derivar e fica mais simples escrever assim como raiz, não é? E portanto, esta derivada, a derivada de raiz de x, dá 1 sobre 2 raiz de x. Vou meter agora aqui na minha função derivada, ok? Bom, vamos então regressar aqui à função. 0 vezes qualquer coisa, então, dá 0, vai desaparecer. Aqui ficará então 0, menos π vezes 0, que é a derivada de 1 dá 0, mais, e agora coloco ali a derivada de raiz de x, que eu obtive lá em cima, 2 raiz de x aqui. Ok? Fecho parênteses, o denominador mantém-se na mesma, aqui ao quadrado, e agora vou simplificar apenas lá em cima no numerador, portanto este 0 também desaparece, aquele também, e ficou uma multiplicação, fica menos π vezes 1 sobre 2 raiz de x.
É isso que vamos então escrever aqui. Portanto, menos π vezes 1 sobre 2 raiz de x. Agora ainda vamos simplificar novamente ali o numerador. Eu estou a fazer os passinhos todos, não é? A multiplicação não exige igualar denominadores, é direto, não é? Este menos π está sobre 1, multiplico diretamente e fico com menos π sobre 2 raiz de x sobre 1 mais raiz de x ao quadrado. Agora, este 1 mais raiz de x ao quadrado é como se estivesse também sobre 1, não é? Posso aplicar aqui o produto dos extremos pelos meios, que é fazer a divisão de duas frações. É uma regra prática que podemos utilizar, sendo que os extremos ficam no numerador. E temos praticamente a derivada concluída. Portanto, menos π vezes 1 dá menos π, fica em numerador. E agora vamos multiplicar 2 raiz de x com 1 mais raiz de x ao quadrado. E ficamos com 2 raiz de x vezes 1 mais raiz de x, tudo ao quadrado. Ok? Temos a derivada concluída, então até uma próxima!